Nosso grupo ficou com urinálise, a importância da sedimentoscopia em exames físico-químicos normais. Pode passar. Nosso grupo é composto por mim, Ana Beatriz Costa, Ilana Oliveira, Beatriz Gonzalez, Beatriz de Jesus, Rafaela Figueiredo, Nathalie de Sena, Daniela Belo, Matheus Silva, Áquila de Jesus e Vitória Carr. Bom, os nossos rins, eles são os nossos filtros, né? São órgãos pares que se assemelham a grãos de feijão. Dentro dos rins, temos os néfrons, que são suas unidades funcionais. Cada rim possui cerca de 1 milhão de néfrons. Cada néfron ele tem dois componentes principais, que é o corpúsculo renal e os túbulos. O corpúsculo renal é uma pequena estrutura formada pelo glomérulo e pela cápsula de Bowman. Os túbulos é um longo tubo no qual o filtrado ele será posteriormente convertido em urina. Pode passar. A formação da urina ela se dá por conta da filtração sanguínea no glomérulo. Este filtrado ele irá circular pelo túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor, como vocês conseguem observar aí na imagem. A regulação da função renal ela está diretamente relacionada com a ingestão de líquido do indivíduo. A nossa bexiga ela é a nossa bolsa armazenadora de xixi. Na parte inferior da nossa bexiga temos o esfíncter, que é um músculo que fecha a uretra e controla a micção. Quando o esfíncter é contraído, a urina é liberada para fora do corpo. Pode passar. Bom, aqui avaliamos a urina, né, como o próprio nome já diz. Muitas coisas são metabolizadas e posteriormente são excretadas através dela. O exame de urina tipo 1 ele é dividido em 3 etapas, que é o exame físico, químico e microscópico. Entretanto, temos também a fase pré-analítica, né, que é a nossa grande aliada para uma boa interpretação e resultado fidedigno. Inclusive, se tratando de amostra de urina, é necessário orientar bem o paciente, afinal, a parte da coleta é totalmente com ele. Pode passar. Bom, na primeira etapa, analisamos a cor, o aspecto, e antigamente analisávamos também o odor. Entretanto, tem alguns laboratórios hoje que ainda liberam o odor. Na imagem, vemos urinas com aspecto límpido, semiturvo e turvo, respectivamente, essas do slide. Pode passar. Aqui temos também mais 3 amostras com a coloração normal, uma de sangue e uma com a coloração verde, que diz que é infecção. Uma observação é que não todas, porém a maioria das imagens utilizadas nos nossos slides foram imagens próprias, tá? Pode passar. Bom, essa parte antigamente era feita com várias soluções químicas e realizadas um a um, mas agora conseguimos fazer em poucos segundos e ter o resultado qualitativo ou semi-quantitativo de todos os parâmetros avaliados de uma só vez, que é com o auxílio da tira reagente, né? Verificamos o pH, a densidade, a glicose, o nitrito, a proteína e entre outros. Comparamos as cores da fita que emergimos na imagem da urina do paciente com a tabela de cores da embalagem. Pode passar. Bom, trazendo um pouco, né, de informações aqui sobre a sedimentoscopia. Ela basicamente vai buscar identificar informações muito úteis, né, no diagnóstico e no tratamento do paciente. Esse exame poderá avaliar a presença ou evolução de infecções, doenças e alguns traumas do trato urinário. Em um paciente saudável, é possível visualizar algumas estruturas no sedimento urinário, como, por exemplo, pouquíssimas hemácias ou leucócitos, às vezes nem conseguimos identificar, por ser um paciente saudável. Podemos visualizar também algumas células epiteliais e muco. Aí, como nós podemos ver na imagem do slide, do lado esquerdo, nós podemos visualizar as células epiteliais na sedimentoscopia. E do lado direito, nós conseguimos ver uns cristais de ácido úrico, que isso aqui se dá muitas vezes por conta da ingestão de proteínas excessivas. Então, pode acabar dando no exame da sedimentoscopia. Aqui nós trouxemos uma dica aqui, né, uma dica do dia, que é sobre o fosfato de cálcio, que é provável que você tenha achado, né, o cristal de fosfato de cálcio semelhante ao de ácido úrico.
Mas como a gente trouxe aqui a dica, né, geralmente o ácido úrico tem as pontas parecidas com o losango. Já o de fosfato de cálcio tem uma ponta mais fina e a outra mais quadrada. Bom, como nós vamos laudar, né? Eu trouxe aqui dois achados principais, né, que nós vemos diariamente no laboratório, que são as hemácias e os leucócitos. Nós podemos laudar isso, né, por resultado por campo, e nós vamos vai constar no laudo, né, que vai ter pelo menos 10 campos no microscópio, e nós vamos tirar a medida de elementos por campo visualizado. Ou podemos laudar também por resultado por milímetro, que nós faremos a observação de pelo menos 10 campos e tiramos a média e multiplicamos o resultado por 5.040. E das células epiteliais e dos cilindros, nós temos algumas classificações, que podem ser raras, algumas e numerosas, que podemos encontrar no laudo. As raras podem ser até 3 por campo, algumas de 4 a 10 por campo e numerosas acima de 10 por campo. Bom, algumas utilidades da urinálise, né? É uma avaliação médica de rotina, avaliação de sintomas particulares, diagnóstico de condições médicas e monitoramento da progressão da doença e resposta à terapia. Então, com isso, nós podemos concluir que a urinálise vai ser um exame não invasivo que possui uma grande importância para a avaliação renal e para diagnosticar diversas patologias e monitorar o progresso das doenças. E aí, às vezes, até acompanhar a eficácia, né, do tratamento para alguma determinada patologia. Bom, gente, falando um pouco mais sobre os testes feitos, nós temos que os testes, eles podem ser divididos em exame físico, exame químico e sedimentoscopia. Pode passar. Sobre o exame físico, nós temos que a urina, ela pode ser avaliada pela aparência física, que está dividida em cor, turbidez e volume, certo? E também ela pode ser chamada de análise macroscópica. A urina, ela pode variar na cor de amarelo pálido, que é um quase incolor, até o amarelo escuro. Também podendo se apresentar na cor vermelha, verde ou azul. Temos também que a questão dos medicamentos, eles acabam interferindo, né, na coloração, e também os usos de corantes naturais, que é os que estão presentes nos alimentos, como cenoura e beterraba. Em relação à sua cor, nós temos que a cor levemente amarelada na urina, ela se encontra normal. No amarelo escuro, já significa uma baixa ingestão de água, e também pode indicar a presença de bilirrubina, certo? Que seria responsável pela coloração característica de problemas hepáticos. A esbranquiçada, ela já é um quadro de piúria, que aí pode ser um sinal de uma infecção bacteriana ou até fúngica, né? Que seria do trato urinário. A laranja seria a ingestão dos alimentos, né? Que é ricos em beta-caroteno, né? Que no caso seria a cenoura, um exemplo. E aí também pode estar indicando doenças no fígado e o uso de alguns medicamentos. Vermelho ou marrom indica a presença de sangue, hemácias, hemoglobina, também temos o excesso de bilirrubinas associada a isso, e pode estar associada também à infecção urinária, né? Junto a problemas renais e também no fígado. Sempre são essas três coisas persistentes: medicamento, problema renal e fígado. A verde ou azul é a questão dos corantes mesmo, medicamentos e também os contrastes que acabam sendo utilizados no exame de diagnóstico. É um ponto muito importante para ter uma ressalva. Em relação à sua turbidez, quando a urina ela se encontra no estado límpido, nós temos que ali não está presente partículas que não são visíveis, e aí no caso seria o transparente. A opalescente são poucas partículas, ligeiramente turvo já tem muitas partículas, o turvo já é grandes quantidades, e o leitoso, ele apresenta um aspecto de pus, né, nessa urina. Também temos o quadro de turvação não patológica e patológica. A não patológica é quando apresentam as células epiteliais escamosas, muco, nós também temos espermatozoides,
A contaminação fecal também provoca isso. E o uso, mais uma vez, de contrastes. Além disso, temos também a questão de uso de talco e creme vaginais, né? Que pode estar ocasionando isso. Já a patológica é a questão mais de hemácias, leucócitos, questão de bactérias e fungos, certo? E também temos a questão dos cristais anormais que acabam aparecendo e também dos lipídios. Quando a urina, ela na verdade apresenta uma densidade alta, a gente tem que, um exemplo muito interessante é que a densidade da água pura é igual a 1.000, né? Então, quanto mais próxima desse valor, mais diluída a urina se encontra. E os valores normais também variam de 1.005 a 1.035. E aí as urinas que se encontram com densidades próximas de 1.005, elas se encontram bem diluídas, e próximas de 1.035, elas estão muito concentradas, e aí acaba indicando um caso de desidratação. Já a densidade baixa, ela pode apresentar devido ao uso excessivo de líquido, né? E também a diabetes e hipertensão acaba causando essa densidade baixa. E é isto, gente. Bom, dando continuidade ao que foi dito sobre os testes feitos, temos o exame químico, que é quando se avaliam as propriedades químicas da urina, identificando a ausência ou presença de determinadas substâncias, sendo elas o pH, que avalia a capacidade ou incapacidade dos rins de secretar ou reabsorver ácidos ou bases. Os valores altos ou baixos de pH podem indicar cálculos renais e presença de micro-organismos. Na densidade, se analisa a capacidade de concentração de substâncias sólidas diluídas na urina. Valores baixos podem representar uso excessivo de líquido, até mesmo diabetes e hipertensão. Já a alta densidade pode ser indicativo de desidratação ou insuficiência cardíaca. A bilirrubina caracteriza doenças hepáticas e biliares. O urobilinogênio indica danos ao fígado e distúrbios hemolíticos. A acetona avalia a presença de produtos da metabolização das gorduras, comum durante jejum prolongado e em pacientes diabéticos. A glicose detecta e monitora a diabetes. A proteína está relacionada a doenças do trato urinário e renal. O sangue pode indicar hemorragia atingindo o sistema urinário através de infecção ou cálculo renal. O nitrito relacionado à infecção bacteriana nos rins ou do trato urinário. E, por fim, os leucócitos, que podem indicar a doença do trato urinário e inflamação renal. Pode passar. Agora temos o exame microscópico, que revela a presença de células, cristais e agentes patogênicos, como bactérias ou fungos. Na imagem 1, temos os leucócitos, que são indicativos de doença do trato urinário e inflamação renal. Podemos ver também na imagem 1 a presença de bactérias. Na imagem 2 são as hemácias, que são glóbulos vermelhos que indicam infecções, pedras nos rins e doenças renais graves. Pode passar. Na imagem 3, vemos uma célula epitelial escamosa. Células epiteliais podem estar relacionadas a algum problema renal grave, como síndrome nefrótica. Na imagem 4, se tem um cristal de ácido úrico. Cristais podem indicar cálculos renais. Pode passar. Parasitas indicam infecção por cândida ou protozoários. Na imagem 5, podemos ver o parasita Trichomonas vaginalis. As bactérias ou leveduras estão relacionadas com a infecção urinária. Na imagem 1, juntamente aos leucócitos, vimos as bactérias e agora na imagem 6 estamos vendo as leveduras. Pode passar. Os eritrócitos vistos na imagem 7 causam danos à membrana glomerular, lesão vascular dentro do TGU, carcinoma e cálculos renais. Os espermatozoides da imagem 8 são encontrados após relações sexuais, masturbação ou ejaculação noturna. Pode passar. O muco é o material proteico produzido por glândulas e células do trato geniturinário. Temos a representação dele na imagem 9 e os cilindros da imagem 10 são formados nos túbulos renais, mostrando as condições dentro do néfron. Pronto. Oi, eu sou Rafaela Figueiredo e hoje eu vou falar do objetivo do artigo. O objetivo desse artigo sobre uranálise
é demonstrar a importância do exame urinário de sedimentoscopia, o físico-químico. Como o exame é mais simples, e é considerado rápido e de extrema importância para o dia a dia do ramo laboratorial, além de porque esse exame, apesar de simples e fácil de fazer, entre aspas, ele ajuda a indícios de diagnósticos de alguns pacientes que às vezes sequer têm suspeita. Como é constituído? O estudo foi feito através de 317 exames de urina de rotina, com a faixa etária ampla de crianças até idosos, e esses 317 exames foram analisados, uma análise completa e comparado esses resultados, análise física e análise química da urina de rotina desses pacientes. Pode passar o slide. É de extrema importância que, para a análise saia correta e que o resultado seja certo, a amostra tem que ser preparada da forma correta. Então, para isso, o paciente é orientado a fazer a urina em um tubo estéril. Esse tubo, assim que for recebido pelo laboratório, deve ser identificado com o nome do paciente, para que o resultado seja certo e vá para o paciente certo, para não haver nenhuma confusão, nada do tipo. A amostra é deixada em temperatura ambiente e é analisada em um período de até 2 horas após a micção. Caso seja recebido um pouco antes, é armazenado em uma temperatura mais baixa, em um ambiente refrigerado, e aí é levada para análise. O transporte da amostra é importante que seja embalada com cuidado, até porque são líquidos que podem derramar facilmente com a abertura do tubo Falk, etc. E tal. E também é importante ressaltar que não se deve aceitar exames de urina colhidos há muito tempo. Por exemplo, a pessoa colheu às 7 da manhã e vai entregar no laboratório 1 da tarde, 2 da tarde. O analista não deve aceitar essa urina e pedir uma repetição ou algo do tipo, porque para o exame e o resultado sair da forma correta, é essencial que a urina tenha sido feita e preparada do jeito certo. Oi, meu nome é Beatriz e eu vou dar continuidade ao que a Rafaela estava falando. Quanto ao exame físico, é necessário que, para a obtenção da amostra, seja definido um volume mínimo necessário, que é o volume de 10 mililitros, e a análise visual é classificado, dado uma classificação de um aspecto que pode ser turvo, ligeiramente turvo ou límpido. A análise bioquímica dessa amostra feita nesse estudo foi executada pelo uso de tiras reagentes e determinando 10 parâmetros na urina: o urobilinogênio, glicose, corpos cetônicos, bilirrubina, proteína, nitrito, pH, sangue, densidade e leucócitos. As amostras, desse estudo, elas foram homogeneizadas e submetidas à análise de sedimento urinário, segundo uma padronização vigente no laboratório já específico, dado pelo estudo. Foram usados tubos plásticos de uroanálise de 12 mililitros, e cada amostra foi transferida ao tubo de 10 ml, e o sobrenadante foi desprezado, restando 1 ml de sedimento, que foi ressuspenso por batidas no tubo, e foram transferidos 20 microlitros da suspensão para uma lâmina microscópica. O sedimento urinário analisado no microscópio e com objetivo de 10
e toda a presença ou não de elementos como filamento de muco, células epiteliais e cilindros foram observados. Com a objetiva de 40 posteriormente, foram feitos média de elementos presentes com uma média de 10 campos analisados, como os piócitos, hemácias, células, cilindros, cristais e flora bacteriana. Quanto aos encontrados, né, quanto aos limites dados pelos resultados, foram células epiteliais, cilindros, filamentos e cristais, no aumento do objetivo de 100, e assim, quando até 3 elementos por campo foram consideradas raras, 4 a 10 por campo, algumas células, cilindros ou filamentos ou cristais, e numerosas acima de 10. Os leucócitos e as hemácias, para indivíduos normais, eles foram considerados em uma média de 10 por campo, aumento de 400. Leucócitos maior ou igual a 4 por células por campo, e hemácias maior ou igual a 2 por campo. Menor, desculpa. A flora bacteriana foi observada no aumento de 400 e foi classificada como bacteriúria, quando aumentada, quando foi apresentado acima de 99 por campo, bacteriúria moderadamente aumentada, de 100 a 99 por campo, e normal, de 0 a 10 por campo. Caso tentado, leveduras e tricomonas SP foram relatadas. Bom, agora a gente vai entrar nos resultados que esse artigo nos deu. O artigo nos traz três tabelas. A primeira, mostrando que das 317 amostras, observou-se que 247 não apresentou nenhuma alteração no teste físico-químico e 70 obtiveram alteração. Na tabela 2, ele traz que das 247 amostras sem alterações do teste físico-químico, quando é aberto, é visto que 16,58% obtiveram alterações no teste sedimentoso. As alterações se enquadram em piócitos isolados em grumos, hematuria, flora bacteriana aumentada, leveduras. Na tabela 3, ele traz o valor preditivo negativo, que se trata de 83%. Quando a gente traz a discussão do artigo, os autores trazem que, segundo o CLSI, a sedimentoscopia deve ser pedida pelo profissional de saúde para, principalmente, pacientes pediátricos, geriátricos, diabéticos, imunocomprometidos, renais e entre outros. Desse modo, a decisão de emprego de sedimentoscopia deve respeitar a procedência do exame, assim como a exigência do manifesto clínico. O amplo volume de amostras com características físico-químicas e sedimentoscopia sem alterações pode ser identificado pela postura médica, que é pedido o exame de urina sem nenhuma precedência, ou seja, o paciente não está mostrando nenhum sintoma de alguma alteração no sistema de urina, e ainda assim o médico pede, ou seja, o laboratório tem um amplo volume de urinas para serem analisadas, pouco tempo, e algumas vezes as urinas sem alterações físico-químicas que deveriam, querendo ou não, passar pela sedimentoscopia, não passam pelo grande volume de amostras. E aí, quando a gente observa as tabelas, de todos os achados dos sedimentos, os piócitos são os maiores, que entram de 56,10%, que é o que vale a mais ou menos 23 amostras. Ou seja, das 41 amostras apresentadas, 23 obtiveram piócitos. Nenhum elemento também apresentou positividade superior a 9,31 na porcentagem, que se caracteriza também pelos piócitos. O valor preditivo negativo foi trazido foi de 83%. Foi de 83%. Vou falar sobre a importância de realizar uma análise adequada na conclusão. Vimos nesse trabalho uma importância de efetuar uma análise correta do sedimento, que é obtida através das condições vistas nos exames. Porém, por meio destes resultados, os médicos tomam partido de uma decisão médica.
Então, é importante nós termos a resolução do exame, o resultado do exame correto, já que o médico toma as decisões a partir do exame que ele pede, que a gente realiza, e a redução dos custos de tempo e de análise. Com essa redução de custo de tempo, a análise que realizamos pela sedimentoscopia em exames físico-químicos deve ser solicitada pela clínica. E, além de tudo, conservação do paciente, do resultado falso negativo. Que esse resultado falso negativo ocorre ao realizar exames físicos ou exames complementares, em que o resultado indica a presença de uma doença quando realmente não tem a doença. Certo. Em resumo, o POP para o Laboratório de Análises Clínicas, ele vai servir para oferecer constantemente um serviço de qualidade ao usuário, independente de variáveis, vai possibilitar maior confiabilidade nos resultados. Isso vai estar relacionado diretamente com a liberação do laudo do exame, vai ser mais preciso e exato, vai diminuir a ocorrência de erros nos processos e padronizar a execução de tarefas. O POP também vai estar relacionado com o controle de qualidade daquele laboratório. Pode passar. Pode passar, gente. Tá. Eita, passou demais. Pronto. Então, os itens obrigatórios gerais que devem ser encontrados no POP é o nome do laboratório, o título do POP, aquele POP vai estar destinado a que tipo de procedimento, identificação, assinatura e data de elaboração, revisão e aprovação do POP, vai estar responsável com a pessoa que criou aquele POP em geral e registrar um número de cópias bastante importante para ter um monitoramento. Eu vou falar agora um pouco, dar um exemplo de um POP agora para vocês. Bom, então o POP, como dito por Vitória, ele vai ser um documento norteador para os profissionais que vão estar utilizando ele, né? Então, primeiramente, um POP ele vai trazer o objetivo daquele método, daquela técnica, daquele exame, no caso. Então, aqui ele traz, né, manter o processo em funcionamento por meio da padronização e minimização de desvios na execução da atividade, ou seja, ele busca assegurar que as ações tomadas para garantia da qualidade sejam padronizadas e executadas conforme planejado. Então, depois do objetivo, ele traz aqui o glossário, onde ele vai trazer o significado das siglas, onde POP, né, é o procedimento de operação padrão, o EAS são os elementos anormais de sedimento, o pH, que é o potencial hidrogênio único, ml, que é mililitro, RPM, que são rotações por minuto, e PNCQ, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade. Logo após, ele vai trazer a aplicabilidade, que no caso são os profissionais que podem estar utilizando esse POP de urinanálise, que são os farmacêuticos, os biomédicos, os técnicos de laboratório e os estagiários. Depois, ele vai trazer as informações gerais. Então, nesse caso aqui, ele vai constar que esse material, ele é definido, ele define os procedimentos para recebimento, conferência, processamento, análise e liberação de resultados de exames inerentes ao setor de urinálise. Pode passar. Bom, então, a partir daqui, ele vai entrar mais diretamente no processo das técnicas, né? Então, aqui ele traz a sinonímia, que são as palavras-chave contando nas técnicas. No caso aqui, ele vai trazer os elementos anormais de sedimento, urina de rotina e urina tipo 1. Pode passar. Bom, aqui ele já vai trazer a aplicação aplicação clínica, né, da técnica, que no caso é importante na avaliação funcional do renal, e afecções no trato urinário, podendo auxiliar no diagnóstico e avaliação da eficácia do tratamento. Então, ele vai dizer aqui, né, que o exame ele compreende 3 etapas,
vão estar descritas posteriormente. No caso, são exame físico, químico qualitativo e microscópio da urina. Logo após a aplicação clínica, ele vai trazer o princípio do teste, né, que são os testes químicos, que são realizados com tiras impregnadas com reagentes, e o sedimento é analisado por microscopia óptica. Pode passar isso. Bom, logo após ele vai trazer os equipamentos e materiais que são utilizados durante a técnica, que no caso aqui é o frasco coletor, tubo cônico de ação, tiras reagente, centrífuga, lâmina de vidro, lamínula e microscópio óptico. Bom, logo após, ele vai trazer aqui, então, os reagentes que constam lá na fita reagente, que no caso são os reagentes de bilirrubina, acetonas, densidade, glicose, leucócitos. Pode passar. O nitrito, pH, as proteínas, o sangue e o urobilinogênio. Pode passar também. Bom, depois desse passo, ele vai trazer, então, o POP sobre a amostra em si, no caso, desde o preparo do paciente até o armazenamento. Então, ele consta aqui, né, que o preparo do paciente, ele deve realizar a higiene íntima com água e sabão, abrir o frasco, tomando cuidado para não tocar internamente, desprezar o primeiro jato urinário, o jato intermediário. Ele vai trazer também aqui o tipo de amostra, então ela preferencialmente é a primeira urina do dia, mas quando não for possível, pode ser colhida em qualquer horário, desde que tenha pelo menos 4 horas de retenção urinária. Ele também traz aqui também o volume, que é necessário que esteja acima de 10 ml. Ele também vai trazer aqui os critérios de rejeição, que são quando a amostra ela é identificada incorretamente, quando ela está em frasco inapropriado, é insuficiente, e caso algum desses ocorra, deve ser solicitada, então, uma recoleta. Ele também traz aqui a estabilidade da amostra, que ela deve estar estável por 2 horas na temperatura ambiente e por 8 horas sob refrigeração. E, por fim, traz o armazenamento, que é o material descartado após a liberação do laudo. Então, esse processo não se aplica aqui na urinálise. Pode passar. Vamos trazer, então, o procedimento, que é dividido entre recepção das amostras do setor até a análise da amostra. Então, nesse ponto aqui, ele vai trazer, né, que após o cadastro, as amostras para o sumário de urina são remetidas ao setor de urinários. Então, após essa conferência dos frascos e os respectivos mapas de trabalho, os profissionais eles devem organizar as amostras sob a bancada de trabalho, e para cada amostra, ele deve atribuir um número e seguir para as demais, identificando também o tubo cônico de centrifugação e o mapa de trabalho. Pode passar. Bom, então aqui ele vai trazer a análise da amostra, que ele vai dividir entre exame químico, exame físico, exame químico qualitativo e a sedimentoscopia. Então, ele está destacando aqui como deve ser feito o processo, né? Como um POP realmente deve mostrar. Pode passar. Bom, aqui ele também vai ter microscopia, que também consta ali na análise da amostra. Pode passar. E aqui ele vai trazer sobre a digitação do resultado e a liberação do laudo. Então, ele consta aqui que a digitação do resultado ela é feita em um sistema, né? Alguns laboratórios podem ter outro sistema que não seja esse, mas geralmente eles utilizam um sistema onde eles vão estar os dados das amostras. Então, ele traz aqui que deve ser feito login e tudo mais. E, por fim, ele traz aqui que após a liberação do laudo, deve ser desprezada a urina no vaso sanitário e o coletor de urina no lixo contaminante. O tubo cônico e a lâmina devem ser encaminhados para o setor de lavagem e esterilização do material. Então, isso aqui mostra que lá em cima, na parte de armazenamento, consta que o material é descartado após a liberação do laudo, né? Pode passar. E, por fim, o POP vai trazer aqui um controle de qualidade externo,
que também pode ser chamado de ensaio de proficiência, né? Que ele é constituído de uma série de amostras controle que são recebidas, né, do Programa Nacional de Controle de Qualidade, o PNCQ, que é elaborado de acordo com os termos contratuais para conhecer a precisão e exatidão do laboratório que está fazendo ali a análise das urinas dos pacientes. As amostras de controle desse programa são recebidas mensalmente e as devoluções com os resultados devem ser, no mínimo, 11 por ano, para que seja realizada a avaliação anual e certificação do desempenho da qualidade com emissão de certificado de participação. Então, por fim, ele traz aí esse controle de qualidade. Antes lá do objetivo, lá de cima, ele vai trazer o nome dos profissionais, os profissionais que estão envolvidos no desenvolvimento do POP. A gente só não trouxe aqui por questão que são nomes, né, de pessoas que nós não conhecemos e nós não temos autorização de trazer o nome delas. Mas isso não é tão relevante para o entendimento, e é isso. Obrigado.